Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta segunda-feira, 21 de outubro, recebe aqui nos estúdios da TV Cultura, com muito prazer, dois advogados trabalhistas, Suelen Prata e Douglas Martins. Boa tarde, Suelen, muito obrigado pela presença. Boa tarde, La Scala. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso. Prazer é nosso. Douglas, muito obrigado pela presença. Douglas, boa tarde. Boa tarde, La Scala. Muito feliz também por estar aqui e cumprimento sua audiência também. Muito obrigado a ambos os advogados trabalhistas, nossos entrevistados de hoje. E vamos tratar de um tema importantíssimo, que é a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E nós temos um VT que trata exatamente desse tema para que depois os nossos convidados comentem. Por favor, Davidson, o VT. O governo federal estuda mudanças importantes nas políticas de proteção ao trabalhador como parte de um pacote de medidas para cortar gastos. Entre as alterações em análise estão a multa de 40% do FGTS para demissões sem justa causa e o seguro-desemprego. A equipe econômica busca economizar entre 30 e 50 bilhões de reais, visando equilibrar as contas públicas. Uma das propostas é usar parte da multa de 40% do FGTS para financiar o seguro-desemprego, reduzindo o custo desse benefício para o governo. Além disso, o governo avalia transformar a multa em um imposto para empresas com altos índices de demissão, desincentivando a prática de demissões em massa. Outra frente do pacote de cortes é o combate aos supersalários no serviço público, que já estão sendo discutidos no Congresso. O governo espera economizar até 4 bilhões de reais por ano ao eliminar adicionais que ultrapassam o teto salarial. Também estão em análise mudanças no abono salarial, que pode passar a considerar a renda per capita da família, e no benefício de prestação continuada, o BPC, que pode ter sua correção atrelada apenas à inflação, incentivando a contribuição para a Previdência. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, discutem as medidas com o objetivo de aprová-las ainda este ano, com expectativa de abrir um espaço fiscal de até 20 bilhões de reais. As informações são do jornal O Globo. Muito bem, aí está o VT, o governo buscando melhorar a sua receita, mas oferecendo como uma alternativa a questão da redução da multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que o trabalhador demitido sem justa causa tem direito. E este valor, então, seria utilizado para pagamento do seguro-desemprego. Muito bem, temos dois especialistas aqui como advogados trabalhistas e eu gostaria de ouvi-los o que vocês pensam, o que vocês acham dessa proposta do governo federal. Começando por você, Suelen, por favor. Então, eu entendo que essa proposta, ela acaba eliminando o direito já conquistado pelo trabalhador há quase 60 anos, porque o Fundo de Garantia, ele foi instituído para o quê? Facilitar a demissão e também para financiar a construção da casa própria. Sim. E naquela época teve uma compensação também, porque foi reduzido, foi excluído da CLT um artigo que previa a estabilidade do trabalhador, aquele que trabalhasse por mais de 10 anos na mesma empresa já adquiria o direito de permanecer, né, na empresa com estabilidade, e também a indenização pelo caso de dispensa sem justa causa era um ano de salário, era um salário para cada ano do período trabalhado na empresa. Então teve o quê? Teve essa negociação para inserir o Fundo de Garantia nos moldes que são hoje. Então não faz sentido um trabalhador dispensado de forma inesperada, Sim. ele deixar de receber a multa que lhe é direito, ele mesmo financiar um direito que tem a receber com o seguro-desemprego. Né? Então, eu não vejo isso como uma solução, porque à primeira vista pode sim gerar uma economia, né, para o governo, porque vai deixar de pagar os valores, né, que se tem com o seguro-desemprego, mas precisa o quê? Na verdade, verificar as despesas, o gasto público. Nós já tivemos uma recente alteração há 9 anos no critério de seguro-desemprego, por sinal. E já estamos 9 anos depois falando, só que de uma outra roupagem, da mesma situação. Antes, os trabalhadores bastava ter 6 meses de trabalho, um vínculo empregatício, para solicitar o seguro-desemprego e receber as suas cotas. Hoje não, tem o critério por cada período de trabalho de receber o valor do seguro-desemprego.
Então, vejo que essa não é a saída. Da forma que está sendo proposta, ela é totalmente prejudicial ao trabalhador. Muito bem. Meu caro Douglas, será que uma proposta como essa passa? Vejo com muita dificuldade, Lascano. Como a Suelen já esclareceu aqui, o propósito do fundo, ele tem uma finalidade social, ele é um fundo de criação constitucional. A regulamentação é de lei ordinária, mas o fundo consta da Constituição. Então, a primeira coisa é essa, né? E o seguro-desemprego é uma outra garantia fundamental constitucional, mas distinta, embora os dois estejam no artigo 7º da Constituição. Resulta disso que não dá para você misturar as duas coisas. A Constituição não autoriza isso. Senão ela reuniria tudo num inciso só. Ela separa isso em dois incisos. Então ela fala que é direito fundamental do trabalhador, direito social, né? O seguro-desemprego e o fundo de garantia na dimensão imotivada. A natureza do fundo é outra, né? Ele é um fundo, né, que tem a finalidade de financiar habitação, saneamento básico, infraestrutura. Isso está na lei. E, portanto, ele é capitalizado, ele tem uma gestão tripartite e o órgão operador é a Caixa Econômica Federal. Já seguro-desemprego é um instituto de seguridade social. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, do ponto de vista jurídico, isso já é muito ruim, né? E eu acho que é um erro primário, inclusive. Agora, a multa sobre o fundo, que é uma outra instituição, né, dentro do fundo, ela tem o propósito de inibir a demissão imotivada, claro. E, ao mesmo tempo, ela tem um caráter que é compensatório para isso, né? Não diria indenizatório, porque aí tem toda uma discussão jurídica, mas é compensatório. Eu tenho o direito de demitir você sem explicar. Então, o Estado me diz que eu vou pagar 40% sobre o fundo, eu vou pagar. Quem paga isso? É o empregador. Sim. Quem tem direito a essa multa por conta dessa situação? É exatamente o empregado. Aí vem o governo e fala assim, agora o empregador não vai pagar mais. Né? A gente vai compensar no fundo esse valor, né, da seguridade. Então, assim, do ponto de vista da contabilidade, a gente, há um tempo atrás, quando se queria se referir a esse tipo de arranjo, a gente fala de contabilidade criativa. Criativa, né? Quer dizer, isso de economia isso criativa, não faz o menor sentido. Então, me parece que tem problemas de constitucionalidade nessa norma, problemas de desvio de finalidade do fundo. O fundo não foi criado para isso. E também, e aí eu acho que é uma consideração importante a fazer, que é a seguinte: o fundo, ele tem uma finalidade instituída por lei. Pela Constituição, a gente já viu, mas por lei ele tem uma finalidade. Qual é? Ele serve para financiar habitação, infraestrutura e saneamento básico. Então ele é um fundo para isso. Se você coloca uma rubrica orçamentária de outra natureza, que é essa da Seguridade Social, você acaba descapitalizando o fundo. Sim, então isso tem impacto de descapitalização e prejuízo da sociedade brasileira como um todo. Então, tua pergunta é, isso passa? Eu acho que não passa. E eu acho que, assim, ainda que o governo consiga reunir uma base, que é muito difícil, né, para esse propósito, ele vai ter que seguir o caminho da medida provisória, porque senão se ele seguir o caminho do trâmite, daqui a 15 anos isso é discutido. Mas ele vai ter que seguir a medida provisória. Imediatamente vai ter problemas com relação à constitucionalidade disso. E os trabalhadores vão certamente reagir, não? Não, Suelen? Não vão reagir? Com certeza, porque sindicatos, eles já, enfim. Acredito que sim, já está tendo, na verdade, um movimento, né? O sindicato já tem a agenda, né, no dia 1º de novembro, com o governo, para tomar conhecimento, né, e para esclarecer, na verdade, esse projeto, porque, na verdade, a informação
que foi passada é muito superficial, não se sabe assim como, né? E quanto seria essa redução também, né? Também, e assim, a redução e também a questão do empregador, né? A gente tem a parte do empregador, porque ele não vai deixar de pagar o 40%, é que na verdade essa multa não vai para o funcionário. E eles querem apenar o empregador com uma multa progressiva pela dispensa imotivada, que ele entende que ela está sendo demais, entendeu? Que não deveria ocorrer. Então, acredito assim que os trabalhadores têm que se mobilizar e contra essa situação. É verdade. Você advoga para sindicatos. Sim. Você sente já a movimentação nesse sentido de uma reação a essa proposta, Sim. pelo menos? A reação foi negativa, né? Como a Sueli falou, teve Como é que isso chegou ao conhecimento do público? Através da imprensa, numa entrevista que o ministro Haddad deu à jornalista Mônica Bergamo. Isso. E ele falou de várias coisas, mas tudo que ele falou gerava em torno de uma pauta, que é o seguinte: a necessidade de um ajuste fiscal no arcabouço fiscal. Perfeito. Então ele foi pontuando vários pontos. E aí ele propôs nas palavras que apareceram ali, um redesenho, né, do seguro-desemprego. Esse redesenho, na verdade, é um deslocamento da rubrica orçamentária que estava lá na Seguridade Social e ela entra aqui no fundo, nos 40% do fundo. Bom, isso não é redesenho. Isso, como a gente falou antes, era uma contabilidade criativa. Claro que o movimento sindical já percebeu isso. E tem essa agenda do dia 1º de novembro, e parece que ela está sendo chamada pela CUT, pela Central Única dos Trabalhadores, porque tem um outro problema aí. O fundo, ele tem uma direção, né, que é um órgão colegiado. Então, ele tem uma gestão que é tripartite. Trabalhadores, empresários e governo. Quem preside é o governo através do Ministério do Trabalho. Então, é curioso que o Ministério da Fazenda recorra à imprensa, fale de uma intervenção desse porte no fundo e o Ministério do Trabalho simplesmente está fora. Não tem sentido. Isso, no mínimo, você teria de ter uma manifestação conjunta. Então, você já tem um problema, a meu ver, né, interno dentro do próprio governo. E essa movimentação das centrais vai ser com o ministro da Fazenda, mas necessariamente nós vamos ter que passar. Pelo Ministério do Depois, assim, o Conselho Curador do Fundo vai aprovar isso? Nós vamos continuar falando sobre o tema, vocês vão responder essa pergunta do Douglas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 21 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer 2 advogados trabalhistas, Suelen Prata e Douglas Martins, discutindo as questões relativas a eventuais mudanças no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e também no Seguro-Desemprego, propostas pelo ministro Fernando Haddad. É claro que isso vai depender de uma série de reuniões, avaliações, junto ao mundo sindical, também o próprio governo, o Ministério do Trabalho, enfim. Mas eu queria, antes de vocês continuarem tratando desse tema, chamar mais um BT que fala sobre corte de gastos, ou seja, no sentido do governo preocupado em melhorar a receita. Vamos ver o BT, por favor, Deison. O documento preparado pelas equipes dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento prevê corte, entre outras categorias, nos penduricalhos do setor público. Só nos 7 primeiros meses deste ano, segundo dados do portal Transparência Brasil, advogados públicos, procuradores federais, da Fazenda e do Banco Central receberam mais de R$1 bilhão em honorários. Montante que rendeu até R$492 mil a mais no contra-cheque para alguns servidores. No ano passado inteiro, foram R$1 bilhão e 700 milhões pagos a título de honorários de sucumbência.
são recursos pagos a quase 12 mil servidores dessas carreiras para ressarcir os gastos judiciais no decorrer de um processo. Desde 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o benefício não pode ultrapassar o teto, que equivale aos salários dos ministros da Corte, que é de R$ 44 mil. Salários acima do limite constitucional não é desperdício, é ilegal, inconstitucional e imoral. Se isso vai entrar agora, se vai entrar no segundo momento, isso depende de uma conversa que nós estaremos tendo também com o presidente e depois no diálogo com o Congresso Nacional. Passar o pente fino nesses adicionais é o objetivo da equipe econômica para atingir a meta de reduzir as despesas do governo em 0,5 ponto percentual do Produto Interno Bruto. Economia que pode ficar entre 3 e 4 bilhões de reais por ano. A iniciativa deve permitir o cumprimento da meta no próximo ano sem nenhuma medida de aumento de arrecadação. Hoje, o governo vem aumentando a receita para cumprir a meta. Temos o arcabouço que está de pé e vai se manter de pé. Não há nenhuma sinalização de fazer qualquer tipo de alteração. Consequentemente, é preciso que o Brasil caiba dentro do orçamento brasileiro, dentro desse arcabouço. Muito bem, aí está o VT. E olha, se combater de fato os chamados super salários, não vai precisar mexer no fundo de garantia nem no seguro-desemprego. Não parece a vocês? Douglas, Suelen, fique à vontade, por favor. Com certeza. Essa é a primeira coisa, né, que qualquer pessoa, dona de casa, faz, né? É verificar as despesas, reanalisar contratos, né? Isso que faz falta do quê? O governo tomar essa iniciativa. Realmente tem uma despesa muito grande, né, com relação a esses subsalários, os penduricários, que acabam crescendo demais, né, no benefício salarial do servidor público. E eu vejo como uma boa iniciativa, sim, né? E devemos até nos espelhar em países vizinhos que acabam que estão nesse caminho, né? E está dando certo a questão de cortar os salários, reduzir ministérios que não fazem ou que pouco contribuem, né, para a sociedade, as pessoas que também estão lá, mas não pouco trabalham também, desenvolvem um trabalho que poderia estar uma pasta ligada a um outro ministério. Então, precisa mesmo verificar as despesas, não só do subsalário, mas de um modo geral, e assim não mexer com quem está quieto, que é o trabalhador. Isso aí. Impõe-se, portanto, né, Douglas, uma reforma administrativa, uma reforma do Estado brasileiro, né? Essa situação, até porque você perguntou no bloco anterior se o conselho curador aí do Fundo de Garantia seria ouvido nessa história, né? Que tem que ser. Agora, tem a ver, super salário, não tem cabimento. 492 mil de Oleri, não dá, o Douglas, é um pouco demais. Não dá. E depois a gente tem situações que são absolutamente indefensáveis. Recentemente, acho que semana passada, nós tivemos uma notícia de uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, contra desembargadores do Tribunal do Piauí, que recebiam um benefício que estava ligado à condição de ter formação superior. Pelo fato dos magistrados terem formação superior, eles recebiam um benefício na folha. É evidente que isso é absurdo, né? Porque você não vai ser. É assim, bom. Então, como eu, né, moro no Brasil, eu tenho um benefício aqui. Isso é um absurdo, né? E a liminar cortou esse valor. Isso, no caso dos supersalários, tem uma regra fundamental, que é o teto estabelecido pela Constituição para os vencimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal. 44 mil. Essa regra, aí a gente não começa... pode ganhar mais do que isso. Exatamente, porque o servidor público, a carreira do servidor público, é uma carreira que tem que ser bem remunerada, claro, que tem que ser, ter todas as garantias, porque afinal de contas ele tem um vínculo institucional, claro, ele não tem um contrato, né, de natureza de um emprego de uma instituição privada, e o nome é para ser respeitado, ele serve ao público, né, porque ele tem esse vínculo institucional do Estado. Claro. Então aí ele não vai fazer uma carreira para ficar milionário. Não é aí o lugar para isso. Sim. Tá certo? Mas aí a gente vai vendo a formação de certas oligarquias, aqueles aumentos injustificáveis que nós tivemos, por exemplo, na gestão presidencial passada, que era claramente para controlar
né, eventuais decisões desfavoráveis ao Poder Executivo, quando os trabalhadores não tinham aumento nenhum, né, e várias categorias, e aqui eu quero fazer essa distinção, porque existe um corte que eu denominaria oligárquico nos servidores públicos, porque a grande massa dos servidores públicos não tem esses benefícios. Ganha mal. E ganha mal. Ganha mal. Então a gente precisa colocar isso também na locução da justiça, né, social com essa categoria. Então, ao contrário do que a gente falou no bloco anterior, nesse bloco tem todo o apoio da sociedade brasileira, que, aliás, paga, né, a conta. Paga a conta, não, sem dúvida nenhuma. Super salários, salários penduricalho para tudo que é lado. Tem auxílio aluguel, auxílio isso, auxílio aquilo. A pessoa mora no município, trabalha no município e recebe um auxílio aluguel, sendo servidor público, coisas do gênero que não podem acontecer. Às vezes compra até imóveis pelo financiamento do Minha Casa Minha Vida. Pois é, imagina, né, Suelen? De fato é um absurdo isso, né? É um absurdo. E temos que cortar esse hábito, né, que já está enraizado há muitos anos mesmo nos servidores e nos gestores mesmo, que muitas vantagens mesmo acaba sendo instituída por meio de lei, né, e tem até um tribunal mesmo, acaba intervindo nessas situações para cortar essas vantagens, os benefícios que os servidores recebem de forma indevida, são adicionais, eles recebem vantagens, né, que nenhum trabalhador comum tem. Exatamente. Então, não podemos nos habituar e achar que isso é normal, é bom e deve pagar porque é o Estado que está pagando. Não, claro. Nós temos que verificar aonde está vindo. Nós mesmos, como cidadão, deveríamos ser os principais fiscalizadores desse tipo de despesa e incentivar também as pessoas, né, o governo deveria, acredito, criar métodos para que as pessoas tenham essa liberdade, tenham essa motivação de ser um fiscalizador. Porque a questão também mesmo do fundo, que o colega está mencionando, o que acontece? Acaba cobrindo despesas também, sendo usado, para a despesa do INSS. E o INSS, ele está causando déficit nesse fundo, por conta que está cobrindo despesa. E nós sabemos também, todo mundo conhece alguém que tem uma história de alguma pessoa que está recebendo benefício com condições de trabalhar, que chega no dia da perícia, cria aquele todo cenário, não toma banho, põe uma roupa velha, tal, só para se apresentar para ser mantido o benefício. Sim. Todo mundo conhece alguém. Se criasse um meio de incentivar as pessoas, de fiscalizar, denunciar, até mesmo receber uma compensação por isso, provado que realmente era uma fraude, sim, né? Vai cortar bastante as despesas. Não tenha dúvida. Aliás, eu acho que por conta de tudo isso, Douglas, impõe-se, me parece, com urgência, uma reforma administrativa, ou seja, a reforma do Estado brasileiro. É preciso mexer nisso com coragem, eu acho, porque senão, para evitar abusos e excessos como os que nós estamos vendo rotineiramente, não? Eu entendo que sim, porque nós tivemos na década de 90, e até quem tocou a reforma, né, mais ampla do Estado brasileiro foi o ministro, na época, né, o ministro Fernando Henrique Cardoso, Bresser Pereira. Sim. Né, e criou um sistema muito parecido para a gestão pública com a cultura anglo-saxônica, mais especificamente com as instituições estadunidenses, que são as agências. Tá. Aquele modelo, né, que acabava indo na lógica de privatização do Estado e reduzindo o Estado a uma dinâmica gerencial, ele funcionaria se nós tivéssemos uma autoridade maior para o controle dessas empresas credenciadas por essas agências, que a gente está vendo que não é o caso, por exemplo, aqui a gente está vendo, né, da ANEEL e da Enel. Né? Claro. Mas como tem uma marcha de privatização desde aquela época, a gente aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, está vivendo isso com a Sabesp, tem que ter uma reforma do Estado no sentido da eficiência, claro, dessa gestão. Isso eu entendo que tem que ter.
Agora, qual seria o modelo, né? A gente pode debater. Agora, nós temos um problema mais sério, que em 2016, com a inserção do teto de gastos, nós tivemos proibidos, né, a preços de 2016, por 20 anos, né, de ter um orçamento público que cuidasse, inclusive, da agenda social. Sim. Isso era um problema, não durou muito, quer dizer, logo em 2019, com a pandemia, o teto foi furado e virou uma peneira, Sim. né, e o arcabouço fiscal veio para responder isso. Mas ainda me parece que a regra do arcabouço fiscal, ela ainda é muito engessada, porque ela depende 100% do crescimento da iniciativa privada e retira o poder de investimento que tradicionalmente o Estado sempre teve na sociedade brasileira. Sim. Então acho que uma reforma do Estado teria de observar esses dados, sim. Sem dúvida. Me parece que é fundamental para você corrigir distorções que acontecem hoje no Brasil. Exemplos não faltam nesse sentido, dessas distorções. Você mesmo trouxe alguns, Sueli, o Douglas também, sobretudo em determinados tribunais, e é preciso coragem para mexer até mesmo no Poder Judiciário, porque de fato é preciso corrigir essas distorções e reduzir gastos. O esforço do governo é de reduzir gastos e de criar receitas para manter a meta fiscal. Enfim, todos nós sabemos de tudo isso. Mas nós vamos continuar tratando desse tema, e a questão do contingenciamento também é algo que preocupa, o contingenciamento de investimentos, particularmente em obras novas, conforme já foi anunciado pelo governo federal, no sentido de fazer o necessário equilíbrio das contas no país. Mas isso nós vamos fazer no próximo bloco. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 21 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral 2 advogados trabalhistas, Suelen Prata e Douglas Martins, conversando sobre temas importantes como eventuais mudanças no Fundo de Garantia por tempo de serviço, no seguro-desemprego, nos supersalários, a redução, o corte desses supersalários, uma coisa indevida no Brasil, inaceitável, um país pobre como o nosso, com esses supersalários da ordem que chegam a atingir R$400 mil por mês, é uma verdadeira vergonha. Mas eu queria falar um pouco agora, antes de continuarmos com outros temas importantes nessa área da relação trabalhista, a questão do contingenciamento. O governo anunciou que vai fazer um contingenciamento da ordem de R$15 bilhões e todas as chamadas obras novas não irão adiante, pelo menos por enquanto, até o ajuste fiscal se imponha. Vocês acham que esse é o caminho, ou seja, segurar investimentos em obras novas, sobretudo em obras de infraestrutura tão necessárias ao país, para garantir o equilíbrio e a meta fiscal? Por favor, Douglas. Não, eu acho que não. Primeiro porque a gente falava disso, inclusive, no bloco anterior, que é o perfil, né, do papel do Estado instituído em 2016, que é um perfil passivo, né, e sem nenhum protagonismo na agenda do desenvolvimento, na medida em que aquela reforma do teto de gastos, né, estabelecia um congelamento por 20 anos do orçamento público a preços de 2016, Sim. que era um absurdo, porque, só para o espectador aqui entender, você tem um casal, né, acaba de casar, Tá. vai morar junto, eles têm um orçamento para 2. Então eles fazem um pacto entre eles, falam assim, ó, nós vamos ficar 20 anos com esse orçamento. Tá, tudo bem, tá tudo novo, tá tudo bacana e tal. Aí eles não têm a manutenção da casa, etc. E tal. Mas você pode falar, não, mas isso é previsível, a gente faz um orçamento desses 20 anos. Tá bom. Mas aí esse casal tem 1, 2, 3 filhos. Ele está com orçamento de quando eles não tinham filhos. Claro. Isso é um crescimento, vamos chamar aqui de vegetativo. Sim. É um exemplo simplório, mas você pode levar para esse campo, porque assim, tem um crescimento vegetativo da população. Como é que você vai responder isso com o orçamento de 2016,
né? Em 20 anos, quando essa população vai crescer, como é que você vai fazer isso? Então aquilo era um absurdo, era um desastre. O Estado não poderia, não se fez isso em lugar nenhum do mundo, né? O Estado não poderia ficar naquela amarra. Quando veio a pandemia, em 2019, começou o fura-teto. Por quê? Porque com aquele orçamento, com aquelas regras, você não conseguiria dar conta. Claro. Mesmo assim, você teve 700 mil óbitos, né, por conta das dificuldades. E era sempre crédito extraordinário. Crédito extraordinário. O Brasil pegou fogo, né, recentemente. Crédito extraordinário. O Brasil inundou recentemente. Crédito extraordinário. Então, tem que ter uma reforma. Tem que ter uma reforma. É evidente, a gente está brigando contra a realidade. Quando a gente vê esse contingenciamento, o contexto desse contingenciamento é o contexto desse tipo de arranjo, porque o arcabouço fiscal ele não rompeu com a lógica do teto de gastos, ele flexibilizou, mas ele tirou, né, o papel do Estado que tradicionalmente, na economia brasileira, sempre foi de um indutor do desenvolvimento. Claro. Então, eu entendo que se você contingenciar, não vai ter jeito. Mantidas essas regras, a gente vai de contingenciamento em contingenciamento. Só queria colocar para você uma experiência que eu tive como... eu fui vice-ministro de Igualdade Racial, então era um secretário executivo do Ministério, né? Chegou uma reunião lá um dia, a ministra-chefe da Casa Civil, que depois foi presidenta, né? Dilma Rousseff, teve uma reunião que eles chamavam do Ministério da Casa, que eram todos que estavam na rubrica do Palácio do Planalto, e comunicou um contingenciamento linear de 70%. Aí o Valdir Pires, que é uma figura histórica conhecida, eu me lembro nitidamente... Era o ministro da Previdência Social. Ficou todo mundo paralisado assim, 70% de contingenciamento? Eu não vou conseguir fazer nada. E ele estava responsável pela AGU. Ah, sim, ele foi ministro da Previdência e depois da AGU. Aí ele por isso que ele era ministro da Casa. Exato. Aí ele deu uma resposta, ele disse o seguinte, olha, tudo bem, ministro, o presidente da República vai ficar sem defesa no Supremo Tribunal Federal, porque eu não consigo tocar, né, essa defesa. Então não é tão simples assim. Vai contingenciar, mas o Estado já está, de certa maneira, com uma limitação muito grande. E depois quando você fala, e aqui em Santos nós temos um exemplo, nós vamos precisar de um investimento que agora foi para 6 trilhões de reais, 6 bilhões de reais, né, para essa ligação seca. Né? Uma parte Segundo as autoridades do setor, não há nenhum risco dessa ligação seca Santos-Guarujá ser paralisada em razão desse contingenciamento anunciado. Porque está no orçamento da empresa estatal. Mas se o governo resolve, né, dar o mesmo cavalo de pau que ele deu no FGTS, a gente vai ficar passeando de balsa aqui até o fim dos tempos. É verdade. Muito bem. Mas olha, Sueli, esse tema é um tema realmente muito sério. Mas eu queria aproveitar a sua presença, você que é uma defensora aí, da advogada que trabalha com o indivíduo, né? Não é advogada do coletivo, trabalhista do coletivo, mas sim do individual. A gente tem observado muito, ultimamente, Sueli, o fato de que, embora o número de carteiras assinadas também tenha crescido no Brasil, mas há muitos hoje os chamados PJs, né? E ou MEIs, ou enfim, ou MEs, que são os microempresários e tal. E aí fica evidentemente isso tem crescido muito, né? E não há a relação formal do contrato de trabalho. Como é que você está observando esse movimento que vem sendo estimulado para que a pessoa crie a sua própria empresa, um MEI, mas é porque ele recolhe para o INSS, mas é um recolhimento relativamente pequeno, tá certo, diante de uma renda menor. Como é que você está acompanhando esse movimento no Brasil? Então, o que está acontecendo em duas situações. É quando a empresa exige do trabalhador que abra uma empresa, uma MEI, né, para poder prestar serviço para essa empresa. Isso. Né? Então, mesmo com todos os requisitos do vínculo, né, acaba fazendo esse pedido para quê? Para se livrar de encargos trabalhistas. Sim. Aí, depois de um certo período, e quando acaba vencendo o contrato ou tem algum desligamento, esse trabalhador ingressa na Justiça do Trabalho, pleiteando o vínculo trabalhista e
alguns acabam tendo sucesso, porque alguns, depende da roupagem, como que acaba sendo a prestação de serviço. Claro. Se for exclusivamente para um único empregador, sob subordinação e ter remuneração, só ele prestando serviço, né? Aí preenche os requisitos e ganha. O Supremo Tribunal Federal acaba, ultimamente, anda derrubando algumas decisões da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, que reconhece o vínculo, entendendo que é legal esse tipo de contratação e fica afastada a questão da hipossuficiência, porque é um ajuste que faz entre o contratante e o empregador, por assim dizer, né? Ciente de todas as diretrizes do trabalho, então não tem os requisitos do vínculo. E a outra situação é quando acontece da pessoa empreender, né? Abre a empresa e fica de forma desvinculada, né, da relação do trabalho. Então, Douglas, como é que você está acompanhando esse movimento, quer dizer, porque o que a gente vê de MEIs e de PJs hoje no país, na relação do trabalho, me parece que está crescendo isso, não? Está crescendo. Na verdade, como a Suelen falou, né, os tribunais regionais, e acho que a gente pode destacar aqui o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, né, ele volta a uma jurisprudência, né, que já acontecia antes, quando não tinha havido a reforma trabalhista ainda, em que a pejotização era uma burla, né? Tá. Mas aí ele reunia lá os elementos, né, habitualidade, hierarquia, jornada, assalariamento na prática, né? E ele fala, bom, isso aqui é um vínculo clássico de relação de trabalho. Com a reforma trabalhista, nós entramos numa espécie de limbo nisso, porque foram vários contratos alterando isso, inclusive várias reformas contratuais na reforma trabalhista que foram inseridas aí, inclusive com a possibilidade da terceirização das atividades fins, né? E o trabalho intermitente. Então, tem toda uma lógica de precarização por trás disso que os tribunais, nós estamos falando de 17, agora nós estamos em 24, nós estamos falando de 7 anos, né? Que os tribunais foram tentando se adaptar. Agora, o Supremo Tribunal Federal, né, que discutiu a constitucionalidade da reforma trabalhista em 2017, teve um voto, né, do ministro Barroso, né, que foi um voto pró-liberalização, pró-precarização, pró-flexibilização. Então, isso que a Suelen colocou aqui, realmente ainda é a dinâmica. Os tribunais têm um entendimento, mas prevalece aquele entendimento do voto do ministro Barroso. Uhum. Conclusão, a gente não conseguiu vencer isso, porque não é só uma questão da relação individual de trabalho, isso passa pelos conflitos coletivos de trabalho quando, né, nessa reforma se criou a regra do negociado sobre legislado. Então, ainda que você tenha uma legislação, né, que seja muito definida com relação a isso, esse princípio é colocado na mesa de que houve uma negociação para flexibilizar isso. Então nós estamos com um problema sério, porque você tem a Constituição no artigo 7º, com uma série de garantias, artigo 8º, etc., mas aí você tem uma reforma que diz, não, o negociado prevalece sobre o legislado. Então, como é que a gente pode enxergar isso? Ainda com a questão de muita insegurança jurídica, no plano estritamente do direito, né? Muito bem, Douglas, vou pedir a sua licença, Suelen, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 21 de outubro, e hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, com muito prazer, 2 advogados trabalhistas, Suelen Prata e também Douglas Martins.
Eu queria, nesse bloco, já que vocês são especialistas, advogados, a imagem que se tem é de que no Poder Judiciário é tudo moroso, muito lento, são muitos processos, poucos juízes, poucos serventuários, enfim, aquela dificuldade natural do Brasil, né? Essa burocracia, enfim. Eu não sei se na Justiça do Trabalho é diferente. Eu pergunto, Suelen, a Justiça do Trabalho é mais ágil? Não é uma impressão, é a realidade. Acontece que, comparando com o seu trabalho de alguns anos atrás, hoje ela é mais célere. Nós, antigamente, para falar início de uma execução, demorava mais ou menos 6, 7 anos para a pessoa pensar em receber alguma coisa, ou até mais. E hoje em dia não, hoje está numa média aí de 2 anos, que a gente inicia a fase de execução. Então, assim, já é um avanço, ainda que moroso. Melhorou um pouco. Melhorou, mas ainda temos muito, né, o que melhorar. Nossa. E qual é o grande problema para a gente superar esse período ainda de lentidão? O que precisa mais? Mais servidores, mais juízes? Maior celeridade mesmo no trâmite. Então, eu acredito que mais servidores para poder administrar melhor os processos. Tem situações até corriqueiras, simples, que poderia ser decidida de uma hora para outra, de um dia para o outro. E demora-se, tem várias aqui em Santos, infelizmente, 6 meses para poder dar uma decisão. E às vezes o trabalhador precisando do recurso, se for vitorioso, né, fica nessa dificuldade. Douglas, você concorda? A justiça continua lenta também na Justiça do Trabalho ou a visão é diferente? Concordo plenamente com a doutora Sueli. Acrescentaria o seguinte, a justiça, ela difere um pouco dos outros conflitos, né, porque é uma discussão técnica. Então, às vezes você, para sustentar o seu ponto de vista numa discussão técnica, você precisa recorrer à perícia, né? Sim. Então, quando você tem uma causa que envolve isso, aí no ambiente das relações de trabalho, quando você tem uma série de questões ligadas, por exemplo, à segurança, medicina do trabalho, as normas regulamentadoras. Então tem uma série de dispositivos que você tem que percorrer para dizer se aquilo, evidentemente, foi cumprido, se não foi cumprido, e muitas vezes isso não se dá de imediato. Então, naturalmente, usando o nome técnico, né, a lide, ela é lenta, né? Então, no procedimento, o outro nome técnico é ordinário. Mas sabendo disso, tecnicamente, no processo você também tem vários outros institutos que, quando o direito vai morrer pela morosidade, né, então você tem uma proteção imediata, que são as liminares, ou antecipação da proteção, etc. Né? Você decide no começo para discutir depois. Né? Então, tem uma série de recursos técnicos para isso. Também a inclusão, a digitalização do processo ajudou muito isso. Quem pegou a advocacia analógica, que você tinha que percorrer quilômetros para fazer qualquer procedimento, pegar a fila no balcão. Processo na mão. Gente, aquilo era um calvário. O advogado, militante mesmo, ele era na verdade, um sofredor, né? Sim. E até tinha brincadeira com os estagiários, mas não era só estagiário, né? Você pegava mesmo muita poeira na estrada. Melhorou bastante isso, né? Agora, tem um outro problema, que é a natureza das causas repetitivas. Já há iniciativas processuais, no sentido, né, de você ter instrumentos que falam, bom, se é uma causa, né, que vai ter repercussão geral e tal, vamos julgar essa, julgando essa, a gente julga todas. Mas a gente está no meio do caminho, né, na escala com relação a isso. Então, ela não é tão lenta, né, quanto antes. E aí tem até uma brincadeira que se faz, né? Diz que uma vez eu ouvi isso creditado a um político da velha república, que era assim, tinha um debate e falava assim, e agora, o que a gente faz? Como é que a gente decide isso? Ele falou, ó, nem tão devagar que pareça provocação, nem tão rápido que pareça que a gente está com medo. A justiça às vezes tem isso, né? O tempo, né? O tempo é um recurso do processo. Agora, a gente sabe que justiça lenta é injustiça. Claro. Né? Então, nesse sentido, nós, profissionais do direito, todos temos que ter comprometimento
com cada vez mais encurtar esse tempo processual. Há necessidade de mais varas, mais juízes, mais funcionários, ou para agilizar mais esse processo, ou não é o caso? A Justiça Federal aqui em Santos é hoje a mais morosa que Justiça tem. Federal. Justiça Federal. Tá. Então, acredito que precisaria ter, sim, mais varas, mais juízes também. E a vara da família também em Santos, estamos tendo muita dificuldade. Tem uma solicitação até para se abrir, né, uma quarta vara de Sim, família especializada. Família e sucessões, né? Família e sucessões. E na parte trabalhista, o que precisa mesmo é agilizar, né, trabalhar melhor com o que tem. É isso, não necessariamente ter mais juízes para poder julgar, mas assim, servidores para dinamizar o trâmite interno, isso vai melhorar bastante. É um redesenho, né, o Douglas? Mas a média é esse que a colega Suelen falou. Hoje, em primeira instância, você leva até 2 anos para chegar no ponto da decisão. Mas imagine o trabalhador, no caso, esperar 2 anos para receber. É muito tempo, né? 2 anos para resolver. Para resolver, não para receber. Não, para se pensar, resolver. Já tem a sentença de mérito, está muito pessimista. Não, para pensar em receber. É porque, como eu falei, eu já venho também dessa leva, né, dos processos físicos, de carregar, tá? Então, assim, comparado, né, com a situação anterior, já um grande vitória. É do tempo em que me permitam, eu, durante algum tempo, como repórter, trabalhava no fórum, fazia a cobertura do Poder Judiciário. Isso há muitos anos, né? Quando os advogados carregavam os processos ali pela Praça Zé Bonifácio, atravessavam. Era o tempo em que eu lembro a gente tentava várias vezes entrevistar juízes, né? Ou mesmo promotores, e todos tinham aquele mantra que dizia assim: juiz fala nos autos. Sim. Eu vi a dificuldade que nós tínhamos de obter uma declaração de um juiz. Hoje, o que o juiz faz mais é na entrevista. Ministros até, tal de entrevista para tudo que é lado mudou muito, né? E até se você não tiver uma causa protegida pelo segredo de justiça, você acessa normalmente o trâmite, né, hoje, né? Do julgamento e vê em que ponto está, enfim, acessa inclusive as peças de defesa, etc. Isso realmente é muito bom, é um avanço extraordinário, porque naquela época você tinha que ir lá no cartório distribuidor civil, no cartório distribuidor criminal, saber o que estava acontecendo de bom. Você chegava no distribuidor... Que cartório que está. Onde está? Aí ele falou, está lá na 9ª. Aí você ia lá, falou, não, mas não é aqui, não. Aí volta lá. Não, é realmente... Repórter sofria, viu? Douglas, naquela época. Mas falando em reportagem, nós temos ainda 3 minutinhos para falar. Eu queria, Douglas, saber de você, professor de Direito Constitucional. Eu queria saber de você o seguinte: que avaliação você faz hoje do ensino dos cursos de Direito? E, consequentemente, até a questão do EAD, do ensino à distância. Eu tive experiência com IAD, né, quando estava em Brasília, e nas plataformas, né, pedagógicas para isso. Acho que restringe muito. Porque o ambiente presencial, ele te propicia, né, um debate, né, que é muito saudável e eu diria que para o direito pedagógico. Claro. Desde a educação para fazer, né, a defesa da sua causa, respeitando o seu adversário, né, naquela causa, até mesmo ao raciocínio jurídico, porque ele tem muito de emocional também, dependendo, né? E sem desmerecer esse recurso, me parece que não é dispensável o ensino presencial. Agora, no direito como um todo, e principalmente no direito constitucional, nós temos um déficit que ele tem a ver com a velocidade das mudanças que a gente teve na Constituição nos últimos, diria, 10 anos, né? Todo o capítulo dos direitos sociais, ele sofreu uma intervenção, né, que o descaracteriza, né? Mas também
o papel do Estado, por exemplo, de intervenção do Estado na economia, lá na parte dos fundamentos de direito econômico da Constituição, outro problema, porque ali o Estado tinha um papel complementar, mas ele dirigia, de certa maneira, né? Sempre. Com a mudança, né, da estrutura financeira, você tem, na verdade, uma interdição do papel de Estado nesse perfil. Então você tem uma série de questões que estão colocadas que têm natureza de constituinte mesmo, se você pensar. Para você ensinar direito constitucional hoje, à luz dessas mudanças, você precisa conhecer muito de política, claro, né? E de um fenômeno que ele vem, no direito constitucional, ele vem se estabelecendo, que é a interpretação conforme. Então você tem uma norma que traz lá uma literalidade do que está acontecendo. Mas as mudanças sociais vão acontecendo, então o que você interpretava numa direção, sem mexer no texto, você passa a interpretar noutra direção. Conforme, e assim... E a interpretação conforme. E aí você tem outros institutos que eu tenho, na verdade, o limite do possível, né? Então eu não posso financiar programas sociais porque isso é impossível do ponto de vista do orçamento público. Todas essas questões, hoje, um bom advogado precisa dominar. Muito bem, Douglas. Muito bem, Sueli. Nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, Sueli. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Douglas, muito obrigado pela presença. Um prazer estar aqui com o Sueli, com você. Muito bem. E assim chegamos ao final desta edição. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados e especialmente a sua atenção, meu caro telespectador, uma audiência sempre qualificada. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado e até lá.